nerds, tudo bem com vocês? Falta exatamente uma semana para a estreia de Yashahime Princess Half Demon, a continuação de Inuyasha, e como prometido, hoje eu trago a vocês um recap de toda a história do anime, pra você que viu tudo há muito tempo e não se lembra e quer se lembrar, ou pra você que não viu nada e não tem mais tempo de ver agora que só falta uma semana. Então vamos lá? A história de Inuyasha começa muitos séculos atrás no Japão feudal. Uma sacerdotisa chamada Kikyo era responsável por proteger um artefato chamado Joia de Quatro Almas, que poderia realizar desejos, mas também poderia fortalecer yokais, então era muito perigoso que isso caísse nas mãos erradas. A Kikyo se apaixonou por um meio yokai, o Inuyasha, e eles concordaram que iriam usar a joia para ele se tornar humano. Assim, ela não teria mais que proteger a joia, ele não seria mais parte yokai e eles poderiam ficar juntos. Mas no dia do combinado, o Inuyasha apareceu, atacou a Kikyo e tentou roubar a joia dela para se tornar um yokai completo. Para impedi-lo, a Kikyo teve que prender ele numa árvore com uma flecha sagrada. O ferimento dela era muito grave e ela sabia que não ia sobreviver, então ela ordenou que assim que ela morresse, o corpo dela fosse queimado junto com a joia, para que a joia fosse completamente destruída e não viesse mais a causar problemas para ninguém. Mas o que Kikyo não sabia é que quem tinha atacado ela na verdade não era o Inuyasha, e sim um outro meio yokai chamado Naraki. O Naraki era uma criatura totalmente horrível que tinha sido formado a partir da fusão de alguns yokais com um corpo de um humano chamado Onigumo, que detestava a Kikyo e que queria dar um jeito de corromper a sacerdotisa. Ele armou todo um plano para que ela morresse com ódio do Inuyasha, achando que ele a traiu, e pro Inuyasha achando que a Kikyo que traiu ele. Bom, 500 anos depois, a Kikyo reencarnou no Japão atual como uma garota chamada Agome. E eu vi dublado, tá, gente? Então eu vou falar os nomes dublados. E pra piorar, a Joia de Quatro Almas também reencarnou junto no corpo da Agome. Num belo dia, ao visitar o poço do templo da família dela, a Agome acabou atravessando um portal que levou ela pro Japão feudal 50 anos depois da morte da Kikyo. Ela foi até que muito bem recebida pela irmã mais nova da Kikyo, a Kaede, que agora já era velha, mas a presença da Joia de Quatro Almas ali acabou atiçando os yokais que estavam por perto e fez com que eles atacassem o vilarejo. A Agome fugiu e acabou dando de cara justamente com a árvore que o Inuyasha estava preso, e o cheiro dela, que é muito parecido com o cheiro da Kikyo, acabou despertando ele do transe da flecha. Ela tirou o Inuyasha dali e ele acabou derrotando o yokai que estava atrás dela. Depois desse acontecimento, eles ficaram meio sem saber o que fazer ali com a joia, e enquanto eles não se decidiam, eles foram atacados por um outro demônio, dessa vez um yokai pássaro, que roubou a joia da Agome. Numa tentativa de impedir a fuga dele, ela acabou atingindo a própria joia com uma flecha, que explodiu em milhares de pedacinhos que se espalharam pelo Japão inteiro. Esses fragmentos não podiam cair nas mãos erradas, justamente porque eles deixavam yokais muito mais fortes, e tinha um perigo ainda maior de que alguém quisesse juntar esses fragmentos para reconstruir a joia e se tornar a criatura mais poderosa que já existiu na face da Terra. Então o Inuyasha e a Agome precisavam ir juntos atrás dos fragmentos e recuperar a joia. E eles precisavam fazer isso juntos porque a Agome era a única que conseguia sentir e ver os fragmentos da joia à distância, e o Inuyasha era o único forte o suficiente para ajudar ela nessa missão. Obviamente aconteceram milhares de coisas importantes na jornada deles, mas eu vou destacar aqui os acontecimentos mais importantes em ordem cronológica, porque isso aqui é só um recap realmente só para refrescar a cabeça de vocês. O primeiro desses acontecimentos tem a ver com a espada do Inuyasha, a Tessaiga. O Inuyasha era filho de um grande yokai com uma humana, e ele tinha um meio-irmão, o Sesshomaru, que era filho desse mesmo yokai com outra yokai. O pai dos dois tinha deixado duas espadas, uma para cada filho. A Tessaiga com poder de luta pro Inuyasha e a Tenseiga com poder de cura pro Sesshomaru. No início, o Inuyasha não sabia de nada disso, mas eles acabam sendo encurralados pelo Sesshomaru, que agora que percebeu que o meio-irmão despertou, tá atrás da Tessaiga pra pegar ela pra ele. Eles acabam viajando pro túmulo do pai deles, que fica num local entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, onde eles encontram a Tessaiga, mas o Sesshomaru não consegue usar ela porque ela foi feita pra ser usada somente por humanos e meio yokais.
O Inuyasha então consegue despertar a Tessage quando ele tenta salvar a Agome e acaba arrancando o braço do Sesshomaru em batalha. Outro acontecimento importante é que a Kikyo foi despertada. Sim, a Kikyo, a sacerdotisa, o amor da vida do Inuyasha, que morreu 50 anos atrás, mas que na cabeça dele faz, tipo, alguns dias. E ela foi ressuscitada por uma bruxa que pretendia usar ela pra conseguir os fragmentos da joia. Pra isso, essa bruxa precisava da alma da Agome, afinal ela era a reencarnação da Kikyo. Mas a Kikyo foi tão forte que ela acabou destruindo a bruxa, e a Agome conseguiu a alma dela de volta, então a Kikyo foi meio que obrigada a vagar por aí, faltando um pedaço da alma dela, e usando espíritos carregadores pra alimentar ela com almas de garotas que tinham acabado de morrer pra que ela continuasse viva. E assim, lembram que eu falei que ela morreu achando que o Inuyasha tinha traído ela? Então, ela volta com muita raiva do Inuyasha, e com muita raiva dessa menina que é a reencarnação dela, entendeu? E esse momento ele é importante não só porque a Kikyo volta, mas porque é justamente nessa confusão que eles descobrem que alguém estava personificando o Inuyasha no passado. E é aqui que o foco deles muda de não só juntar os fragmentos da joia, mas também descobrir quem foi essa pessoa e dar um jeito de acabar com ela. E essa pessoa é o Naraki, que tá justamente tentando juntar fragmentos da joia para os fins malignos dele. Ao longo da jornada, o Inuyasha e a Agome, eles vão transformando o relacionamento deles de uma amizade num interesse romântico, mas ao mesmo tempo a presença da Kikyo ali impede que o Inuyasha se entregue completamente a isso, porque, querendo ou não, ela foi o amor da vida dele e ele não consegue desapegar disso tão fácil, sabe? Ele prefere morrer com ela do que deixar que ela vá embora ou matar ela de vez ou algo assim. E assim, é até meio frustrante, porque a Agome, ela entende isso e ela se coloca muito pra baixo pra não interferir, porque ela acha que não é papel dela, enfim. Nos episódios seguintes, eles se juntam com mais alguns companheiros, o Shippo, um demônio raposa cujo pai acabou de ser morto, e o Miroki, que é um monge extremamente safadinho, que tem uma habilidade que se chama Buraco do Vento. Esse buraco na mão dele é capaz de sugar qualquer coisa, mas na verdade é uma maldição que foi colocada na família dele há muito tempo por ninguém mais, ninguém menos que o Naraki. E essa maldição faz com que em algum momento o dono do buraco seja sugado pelo próprio buraco. Essa frase soa muito estranha, ela já soava estranha em 2002, mas continua soando mais estranho agora. E em seguida o grupo encontra mais duas companheiras, a Sango e a gatinha dela, a Kirara. A Sango fazia parte de um clã de exterminadores de yokai que foi enganado pelo Naraki, que matou e possuiu o irmão mais novo dela, o Kohaku, e fez com que ele matasse todos os outros. O Naraki então se apoderou do Kohaku zumbi ali, colocando um fragmento da Joia de 4 Almas nele e só permitindo que ele continuasse vivo por conta desse fragmento. Então percebam aqui que tá juntando toda uma galerinha que tem um objetivo em comum de encontrar e destruir o Naraki. E isso não diz respeito só aos mocinhos da história. Lembra do Sesshomaru, o irmão bonitão do Inuyasha? Então, ele tinha perdido um braço, lembra? O Naraki tenta enganar o Sesshomaru pra fazer ele matar o Inuyasha, dando um braço novo pra ele. E quando o Sesshomaru falha, esse braço tenta matar o próprio Sesshomaru. Então, o Sesshomaru também fica muito irritado e jura vingança contra o Naraki. Bom, então, enquanto os protagonistas estão juntando os fragmentos da joia pro bem, o Naraki tá juntando pro mal. E ele faz isso de um jeito muito bem articulados. Além de possuir e comandar o irmão do Sango, ele criou alguns demônios com base no próprio corpo dele. Entre eles se destacam a Kagura e a Kana. Gente, a Kagura, ela é uma das personagens mais incríveis de Inuyasha, eu poderia ficar horas falando sobre ela, então eu não vou me estender sobre ela aqui, eu pretendo fazer um vídeo só sobre a Kagura em algum momento. Mas o que vocês precisam saber é que enquanto a Kana ela é toda calminha e dedicada 100% ao Naraki, a Kagura não gosta daquilo. A Kagura ela quer liberdade e a primeira oportunidade que ela vir de se livrar do Naraki, ela vai fazer isso. Só que ela foi feita com base nele, então ele tem o coração dela e pode matar ela a qualquer momento. Ela vê no Sesshomaru uma esperança, porque ela acha que ele é uma das únicas pessoas que seriam fortes o suficiente para matar o Naraki. Mas, como eu falei, ela é obrigada a obedecer tudo que o Naraki manda. Entre essas coisas, sequestrar a Rin, que é uma garotinha que anda com o Sesshomaru desde que ele salvou a vida dela com a Tenseiga. O que só deixa o Sesshomaru ainda mais irritado, não só com o Naraki, mas agora com a Kagura também.
A Kagura também foi ordenada a roubar os fragmentos da joia do líder dos yokais lobo, o Kuga, que também era amigo dos protagonistas. Ele foi salvo pelo Inuyasha, Agome e os outros, e ele acabou se tornando mais um para a lista de inimigos do Naraki, apesar dele não se juntar exatamente ao grupo dos protagonistas. Em certo momento da trama, o Naraki percebeu que ele não conseguia cumprir os seus objetivos porque ele ainda tinha um coração humano, e aí ele começou a tentar dar um jeito de resolver isso. A primeira tentativa dele foi separar o corpo humano do corpo yokai dele, criando uma nova criatura meio bizarra, mas isso não deu muito certo. Então ele bolou um novo plano que consistia, aqui é meio complexo, tá? Mas consistia em separar o coração dele do corpo dele e proteger esse coração de alguma forma, porque aí o corpo dele se tornaria imortal. As pessoas precisariam matar esse coração para matar ele. E aí, pra deixar as coisas ainda mais complexas, ele dividiu esse coração em dois, então as pessoas precisariam matar os dois pra conseguir matar ele. Então, pra poder colocar esse plano em prática, ele se escondeu numa montanha que era conhecida pelas propriedades espirituais dela e contratou e mandou um exército de mercenários mortos-vivos pra atacar o Inuyasha, o Kuga e etc, pra impedir eles de chegarem até ali. Mas não funcionou, porque eles são bons e eles venceram todo mundo. Em meio a tudo isso, ele deu um jeito de atrair a Kikyo pra montanha, para que quando ele finalmente concretizasse seu plano, ele pudesse matar ela em vingança. E foi justamente isso que ele fez. Ele matou a Kikyo. Mais ou menos. A Kikyo foi mortalmente ferida pelo Naraki e ela passou a viver escondida. E depois de vários dias achando que ela realmente estava morta e o Inuyasha tinha feito um velório, superado a menina, a Agome descobriu que ela estava viva. E ela descobriu que a forma de salvar a Kikyo, que tinha sido infectada com o veneno do Naraki, seria ela mesma purificando a Kikyo. E ela faz isso, porque como eu falei, a Agome não é egoísta. Ela fala, cara, eu não vou conseguir viver a minha vida sabendo que eu tive a chance de salvar o amor da vida do Inuyasha e não fiz isso. Então ela salva a Kikyo. Bom, lembram que o coração do Naraki foi dividido em dois? Um deles ficou com um bebezinho, que foi colocado sob o comando do Kohaku, né, o irmão da Sangou, e protegido com uma barreira que impedia ele de ser encontrado pelo cheiro, pela força vital, qualquer coisa assim. O outro foi colocado num outro bebezinho, que ficou sob o comando da Kagura, e que cresceu e se tornou uma criança chamada Hakudoshi, que obviamente vai atrás dos protagonistas. Enfrentar o Hakudoshi é muito mais difícil do que enfrentar o Naraki, porque ele tem uma barreira que protege ele dos ataques, e que nem o Inuyasha consegue quebrar. Então, por muito tempo, o Hakudoshi taca o terror no mundo. E enquanto ele faz isso, ele começa a pensar, tá, mas por que eu tenho que obedecer às ordens do Naraki se ele depende de mim pra viver? E isso dialoga com os interesses da Kagura, que é responsável por ele. E faz com que ela comece a trair o Naraki pra ajudar os protagonistas. E aí, no meio de tudo isso, o Kohaku desperta do transe que o Naraki colocou ele. Só que ele fala, cara, eu sou a única pessoa que consegue chegar perto desse bebê que tem o coração do Naraki. Se ele descobrir que eu despertei do transe, ele vai me matar ou eu vou ter que fugir daqui. Eu não posso perder essa oportunidade. Então ele continua fingindo que ele tá sob transe. E é horrível, cara. Se coloca no lugar de um menino de 11 anos que tá fazendo coisas horríveis e que tem que fazer isso pelo bem maior, sabe? Mano, é muito pesado. Quando o Naraki descobre que o Hakudoshi tá começando a atrair ele mesmo mata o Hakudoshi, o que facilita bastante a vida dos personagens. Então resta agora um último conflito pra eles, que é encontrar o último fragmento perdido da joia. E esse fragmento ele tá num lugar que fica entre o mundo dos vivos e entre o mundo dos mortos, ou seja, no túmulo do pai do Inuyasha. Tanto o Naraki quanto os protagonistas querem chegar nesse lugar e eles conseguem, e eu não vou me estender aqui sobre como eles conseguem, porque isso não é tão importante. Mas o que importa é que nesse momento o Sesshomaru decide que ele vai enfrentar o Naraki e ele vai vencer o Naraki nesse lugar. E é justamente a Kagura que ajuda ele a chegar até lá, completando a traição dela. E aí isso faz com que o Sesshomaru comece a perdoar ela um pouquinho. O Sesshomaru falha em matar o Naraki, que se apodera do último fragmento e foge, e obviamente mata a Kagura assim que surge a oportunidade. Isso desperta ainda mais a ira do Sesshomaru, que finalmente estava começando a perdoar a Kagura e finalmente estava começando a se importar com ela. E isso faz com que ele consiga despertar o verdadeiro poder da Tenseiga, a espada dele,
que só poderia ser desperto se ele começasse a se importar com os outros. E se trata de um poder que pode abrir fendas dimensionais pelo mundo. Bom, o Naraki tem todos os fragmentos que estavam perdidos, e ele sabe onde estão os restantes. Tem 2 com o Kuga e 1 no Kohaku. Que a essa altura da história já foi forçado a revelar que ele não estava mais em transe e acabou tendo que fugir e ficar sob a guarda da Kikyo. Mas nem tudo está perdido, porque a Kikyo também tem um plano para derrotar o Naraki. O Naraki quer juntar esses fragmentos à joia corrompida dele para completar a joia. Porém, se esses fragmentos forem corretamente purificados antes do Naraki fazer isso, eles vão acabar, na verdade, destruindo o Naraki e purificando a joia. É um ótimo plano e ela ainda tem um plano A e um plano B, porque primeiro ela quer tentar fazer isso com o Kuga, cuja vida não depende dos fragmentos, e se der errado ela ainda tem o Kohaku, que ela tá lá purificando o fragmento todo dia e que tá disposto a morrer se precisar, depois de todas as coisas horríveis que ele fez quando tava no comando do Naraki. Bom, e aí a Kikyo tenta usar os fragmentos do Kuga pra fazer isso, mas o plano falha. Os fragmentos do Kuga não são suficientes pra purificar o Naraki e ainda por cima o Naraki acaba matando a Kikyo. De vez, dessa vez. Durante os episódios que se seguiram, todos os personagens tiveram suas habilidades desenvolvidas. A Agome aprendeu a purificar fragmentos como a Kikyo fazia e passou a purificar o fragmento do Kohaku. A Sango conseguiu um osso voador mais poderoso. O Miroki, que a essa altura já estava apaixonado por ela, decidiu tomar uma poção que faria com que ele não sentisse mais dor ao usar o buraco do vento para que ele pudesse proteger ela, mas isso na verdade era muito perigoso porque podia acabar agravando o tamanho do buraco e fazendo com que ele fosse sugado de vez. O Inuyasha e o Sesshomaru finalmente se entenderam, garantindo ao Inuyasha um poder que misturava o poder da Tessaiga e o da Tenseiga, criando fendas dimensionais que ele podia arremessar nos inimigos. Por ter chegado até ali, o Sesshomaru ganhou uma nova espada, a Bakusaiga, que explode tudo que ela toca. Bom, obviamente o Naraki estava atrás do último fragmento que faltava, o do Kohaku. E para conseguir esse fragmento, ele decide libertar o mal que está aprisionado na joia de 4 almas, que ganha uma aparência física e vai atrás dos protagonistas. O despertar desse mal automaticamente bloqueia os poderes de sacerdotisa da Agome, porque ela está totalmente conectada com a joia. O Naraki então consegue matar o Kohaku e pegar o último fragmento, que não pôde ser purificado a tempo porque a Agome estava sem seus poderes. Por sorte, a Kikyo tinha feito um último ritual, feitiço, sei lá, ninguém entendeu direito o que ela fez. E no momento que o Kohaku morreu, o espírito dela meio que ressuscitou ele e garantiu que ele continuasse vivo, mesmo sem um pedaço da joia. A gente só não questiona essa parte porque todo mundo ama o Kohaku e queria ver ele vivo, tá? Os protagonistas partem então pra lutar contra o Naraki, mesmo eles estando no pior estado possível, com a Agome sem os poderes e o Miroki quase sendo sugado pelo próprio buraco. E essa frase continua estranha. Quando todos estão finalmente juntos, eles conseguem derrotar o Naraki, mas assim que eles o fazem, o último cego restante do Naraki consegue aprisionar a Agome na joia. Vejam bem. O plano daquele mal corrompido da joia era, desde o começo, aprisionar a Agome ali dentro. Ele arquitetou tudo entre Naraki, Kikyo, Agome e Inuyasha para chegar nesse momento. Para que a Agome se sentisse sozinha lá dentro e gastasse o pedido dela pedindo para ver o Inuyasha. Isso faria com que ela ficasse presa dentro da joia, onde ela teria que enfrentar o espírito do Naraki para sempre. E assim, a joia continuaria existindo. Mas a Agome, depois de tantos meses, aprendeu a confiar no Inuyasha e ela sabe que ele sempre aparece para salvar ela. Então ela não faz o pedido e ela espera até o momento em que ele chega até ela. Quando ele chega, ela finalmente pede uma coisa. Mas o que ela pede não é algo egoísta e superficial. Ela pede para que a joia deixe de existir. O que é muito legal, mas ao mesmo tempo manda a Agome de volta pro presente e impede que ela e o Inuyasha se vejam de novo. Eles ficam separados por 3 anos e muita coisa acontece nesse período. O Miroki e a Sango se casam e tem 3 filhinhos maravilhosos. O Shippo vai para uma escola de demônios raposa. A Arin é deixada na vila pelo Sesshomaru para ser criada entre humanos pela Kaede. Por fim, o amor da Agome faz com que ela consiga reabrir o portal e voltar para o Inuyasha. E ela decide se casar com ele e passar o resto da vida no Japão feudal e não no Japão do presente. Como a gente já sabe, eles vão ter uma filha chamada Moroha, que vai ser uma das personagens principais de Yashahime, junto com as gêmeas filhas do Sesshomaru e
sabe-se lá quem, provavelmente Arin. E também com o filho do Miroki, da Sango. E com o Kohaku, que agora é adulto e treinou pra ser o exterminador de yokais e ficou maravilhoso. Mas enfim, gente, é isso. Espero que tenha ficado claro, que a memória de vocês tenha sido refrescada, que não tenha ficado muito corrido. Porque realmente são 193 episódios, é muita coisa pra resumir num vídeo, né, aqui no YouTube. Mas é isso. Tô animada pra Yashahime, espero que vocês estejam também. Queria agradecer aos membros do canal, Petito Nível Safira, Lazuli, Yatio, Mirazi, João, Rena e Gabriel. Muito obrigada por serem membros. Se vocês quiserem saber como faz pra ser membro, clique em Seja Membro aqui embaixo. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho pra ver os próximos vídeos. E a gente se vê no próximo vídeo.